Olá, pessoal, para que você conheça melhor a carreira de procurador municipal, eu converso hoje com o Michael de Jesus. Tudo bem, Michael? Antes de mais nada, eu quero agradecer por você ter topado dar essa entrevista. E antes da gente iniciar, falar um pouquinho aí mais da sua carreira, eu queria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo. Thaís, eu que agradeço a oportunidade de poder falar da minha carreira, que eu gosto tanto, e também falar dela para o Estratégia, que é a minha segunda casa, um lugar que eu adoro dar aula. Estou muito agradecido e confesso a você e muito feliz também, viu? Bom, a carreira do procurador do município, inicialmente, ela não é das mais sedutoras, não porque não mereça, mas é porque na faculdade de Direito a gente aprende a se sentir seduzido para aquelas carreiras mais tradicionais, né? Promotor de justiça, juiz, delegado de polícia, para aqueles que têm um espírito mais aventureiro. E ninguém sabe direito o que faz um procurador e ninguém é ensinado a entender isso lá na faculdade. O problema é que pós-formado, né, quando a pessoa começa a sonhar com os concursos públicos, e ela começa a se inteirar mais, e ela começa a perceber que existem outras carreiras tão boas quanto, sem desprestígio dessas tradicionais, e aí começa naturalmente a começar a sonhar com as carreiras de procurador, que hoje é tão concorrido quanto ser um juiz e um promotor dentro do Brasil. E atualmente eu sou procurador do município do Guarujá, né? Alguns aí que acompanham Estratégia sabem disso, mas eu fiz alguns vídeos para o nosso curso de reta final, que até mesmo o concurso está aberto, né, nesse momento, e é um dos concursos mais cobiçados hoje no Brasil atualmente. Falando em procurador do município, né, eu queria que me falasse um pouquinho o que faz um procurador e pudesse até, de certa forma, comparar com os outros cargos de procuradoria de âmbito estadual, né, procurador da União. Às vezes muitos ficam na dúvida, né? Tem a possibilidade, quando existe a possibilidade de escolher nesses âmbitos municipais, estaduais, federais, né, a atuação ela é muito próxima obviamente, né, levando em consideração aí a área de atuação, né, o âmbito de atuação, as carreiras são muito próximas? Muitas coisas são comuns entre elas, mas ao mesmo tempo elas são bem diferentes. Que quem não conhece ouve falar procurador o tempo todo, né? Procurador da República, procurador do Estado, procurador do município, às vezes procurador da Fazenda Nacional, procurador do Banco Central, e o promotor de justiça de segunda instância é um procurador de justiça. Parece que todos nós somos iguais, né? Mas profissionalmente, cada um tem a sua competência, né? Nós, procuradores do Estado, procuradores do município, procuradores da Fazenda Nacional, nós somos o papel, uma espécie de advogado do poder público. Um particular, quando precisa entrar com uma ação, se defender de uma ação, ele bate na porta de um escritório de advocacia normalmente, né? O poder público, ele não tem essa liberdade, a não ser algumas exceções. O que ele precisa? Ele precisa ter um corpo de profissionais habilitados para defendê-lo e cuidar dos interesses jurídicos dele. Então, o poder público, ele abre o concurso, ele cria a carreira de procurador. E aí, a carreira de procurador é dividida nas 3 esferas de governo, né? Você tem os procuradores municipais, que tutelam os interesses coletivos da competência do município, os procuradores estaduais, no mesmo propósito do Estado, e na esfera federal, o nome é só um pouco diferente. A gente lá na esfera federal tem uma divisão. Existe o advogado da União, que faz parte do papel de um procurador do Estado e do município na esfera da União. Existe o procurador da Fazenda Nacional, que aí o nome também é procurador, e que só cuida das questões fiscais da União. Então nós temos hoje essas 3 carreiras divididas por esfera, né? Procurador do município para os municípios, procuradores do Estado para o Estado, e a União tem os advogados da União e os procuradores da Fazenda Nacional. Basicamente, a nossa tarefa é justamente defender o poder público em juízo, né? Aquele que é procurador do município defende o município quando ele é processado. Uma das funções, a gente tem mais de uma que a gente acredita que ao longo da entrevista vamos tratar delas. Mas na esfera municipal, se você, por exemplo, processar o seu município, aí que eu acho que é de Minas, né? Processar o seu município, certamente quem vai defender o município que você mora é um procurador. E se o município resolver te processar por algum motivo, você vai ver que quem vai exercer ali o papel de acusador em nome do município vai ser um procurador. Então nós somos advogados públicos, em contraposição ao advogado particular que todo mundo aí pode contratar. Nós, em tese, defendemos apenas o interesse coletivo do município, do Estado ou da União, a depender da carreira de cada um. E os leigos, né, como eu, confundem muito as carreiras de procurador, promotor, defensor, né? São carreiras, obviamente, todas ligadas ao direito. Quem está estudando Sim. já faz direito, realmente tenha isso bem claro. Mas é comum as pessoas confundirem essas carreiras? Confundem com uma certa frequência. Eu falo para você
que muitos lugares que eu frequento, que as pessoas sabem que eu sou procurador, me chamam de promotor. Eu também reconheço que eu passei em alguns outros concursos antes disso. Fiz parte de outras carreiras. Eu mesmo passei no concurso de Procuradoria do Estado. Eu mesmo passei concursos públicos de outras carreiras. Mas por onde eu passo, as pessoas confundem o promotor, o defensor. A verdade, o problema, está no direito. Aquele que é estudante de direito até fica um incentivo aqui desde já. Né? A carreira jurídica é um leque tão amplo, que precisa dividir em competências. Você precisa ter um promotor que tem um papel brilhante na sociedade, mas que regra o papel dele, é mais conhecido, aliás, é fazer acusação no processo penal. Aquele que comete um crime, que é preso, que não é preso por algum motivo, mas está sendo processado criminalmente, ele é investigado numa delegacia, mas depois quem vai fazer a acusação dele é um promotor de justiça, que não tem nada a ver com o procurador, que é a minha carreira. A gente não vê direito penal em lugar nenhum, essa que é a verdade. E o defensor público faz o oposto, né? Ele defende aquele que não tem, um particular que não tem condições de contratar um advogado. A defensoria pública está aí para isso. O promotor tem outros papéis que não no processo penal, mas o que eu quero passar aqui é que o direito é tão amplo que você tem tantas funções que você precisa ter essas carreiras divididas e que recebe nomes parecidos muitas vezes, mas cada um no seu quadrado, trabalhamos em prédios diferentes, são concursos diferentes, salário hoje, graças a Deus, está chegando igual para todo mundo, mas é tudo diferente. Um promotor, ele, em tese, a maioria das vezes, exerce aí uma função muito bonita na esfera penal, e um procurador mal consegue farejar o direito penal. E o defensor público aí acaba cuidando daqueles que precisam, né, de um advogado particular e não tem recursos para isso. Em relação ao cargo, né, de procurador municipal, obviamente é um cargo em que imagino que cada município vai ter uma remuneração, oferecer uma remuneração diferente para o cargo. No caso do Guarujá, qual que é a remuneração média inicial? Olha, Guarujá, a divisão da remuneração é um pouco complexa. Se eu explicar nos detalhes aqui, a gente vai confundir a cabeça do nosso ouvinte, nosso espectador. O que eu posso dizer é o seguinte: hoje o Guarujá, parte da verba ela é fixa e parte ela é variável. A parte fixa, todo mundo recebe igual. Quem está lá mais tempo, quem está menos tempo. A parte variável é um pouco diferente. Quem entrar agora, né, no concurso está aberto, eu acredito que pelos próximos 2 anos, 1 ano, 2 anos, por conta dessa oscilação da verba, vai acabar recebendo como remuneração mensal bruto entre 22 e 36 mil. Oscila bastante. Mas quem está lá há mais de 1 ano, que é o caso de todos nós, porque o nosso concurso último foi em 2011, quem está lá mais de 1 ano, 2 anos, e quem chegar e ficar por esse período também, vai ganhar o que ganha o teto. Bruto é 36.300 e alguma coisa. E existe também, acredito eu, que é a única carreira no Brasil que você tem a opção de advogar. Você não pode advogar contra o ente que te remunera. Eu sou procurador do município do Guarujá, eu não posso advogar contra o Guarujá, mas eu posso advogar. Esse é um outro atrativo da carreira, né? Você tem a única carreira jurídica que, além de pagar o que paga para um juiz, um promotor, você ainda tem a opção de querer advogar. Isso para alguns, porque tem gente que não quer, para. Eu, por exemplo, advogo um pouco, fui fazer uma pós, fiz um mestrado, agora faço doutorado, dou aula no Estratégia, que a minha carreira me permite isso também, mas tem gente que, né, prefere, né, que também é louvável isso, poder viver mais a vida, descansar um pouco mais, se dedicar mais à procuradoria, querendo ou não, a procuradoria fica numa região de praia, praias muito bonitas, dá para todos os dias caminhar na praia. Eu tenho colegas de trabalho que depois que viraram procuradores, eles são verdadeiros entendedores da área de tecnologia, informática, fica lendo sobre isso. Tem uma colega minha que entende tudo sobre migragem de viagens, mas, né, eles só se dedicam à procuradoria. Eu acabei enveredando para outros caminhos, paralelo a isso, faço muitas outras coisas. Então, a carreira de procurador, eu entendo que ela é muito atrativa hoje, não é à toa que o concurso público está bombando. Mas isso é uma realidade que não é de todos os municípios, né? Municípios menores, a arrecadação se dá de maneira menor e, por conta disso, a contraprestação que o município pode dar para os seus servidores é menor também, né? Tem municípios que não ganham isso, não pagam isso, um procurador nem de perto. E tem outros municípios que pagam também, né? Aí vai de cada um.
Isso também vai acabar tornando o concurso mais ou menos concorrido, né? Porque a gente sabe que a remuneração muitas vezes é o divisor de águas. E a atuação do procurador, no caso do município do Guarujá, ela é dividida por áreas, né? Por temáticas, digamos assim. Chegou uma Sim, ação que precisa ser defendida, né? Aquele procurador sempre vai pegar ações do tema tal, outros assim, ou chegou lá, é um sorteio, cada um pega um, vai de acordo com como está com o trabalho. Como que funciona no caso do Guarujá? o caso do Guarujá, né, se divide em três grandes áreas. Você tem a procuradoria dividida em três grandes departamentos. Você tem o departamento contencioso, o departamento de execução fiscal e o departamento de licitações, contratos e consultorias. Esses três departamentos, dentro de cada um deles, tem subdivisão. Eu vou explicar aqui rapidamente como cada um deles funciona, como é que funciona. O departamento de contencioso é justamente isso que eu expliquei há pouco para vocês, é a defesa do município, do interesse coletivo municipal em juízo. Se o município, que em regra, está sendo processado, dependido pelos procuradores desse departamento contencioso. Se o município precisa processar alguma entidade ou alguém, isso também é feito dentro desse departamento contencioso. Existe uma outra divisão que é dentro da execução fiscal. A gente sabe que cada um dos entes federativos, os municípios, os estados, a União, é um verdadeiro arrecadador de tributos. Em tributos, muita gente deve. Então, a gente só consegue cobrar das pessoas em juízo. E a gente tem esse departamento, que é um departamento só de cobrança judicial, que também é conduzido por procuradores. E tem um terceiro e último departamento, que é o que eu mais gosto e que é o meu, que é o departamento aí de consultoria. O gestor público ele toma decisões dentro das políticas públicas por ele adotada, mas muitas vezes ele não sabe se aquilo juridicamente é viável. Então, ele pede uma consultoria para o corpo de procuradores desse departamento de consultoria e a gente diz pode, não pode, se pode, como tem que ser feito. E dentro desses três departamentos tem as suas divisões por matérias, né? Esse departamento contencioso, por exemplo, como eu acabei de explicar para você, que defende em juízo o município, ou então, né, elabora um processo se o município quer processar alguém, é dividido em matérias. Você tem a matéria de servidores, que fica com mais de um procurador, você tem as matérias comuns de direito civil que ficam com outros, você tem matérias de interesse coletivo que ficam com outros, e aí tem toda a sua divisão. Mas, basicamente, a procuradoria se divide nesses três departamentos: contencioso, fiscal e consultoria. Dentro desses departamentos, aí vem outras divisões que em regra por matéria também. Sem dúvida nenhuma, né? A pessoa que faz o direito aí vai ter aquelas matérias que gostam mais, né? Aquelas disciplinas que gostam menos. E aí, passado no concurso para ser procurador em Guarujá, em que área você vai atuar? Acaba sendo uma escolha da administração ou o recém-nomeado, ele pode escolher, né? Ele pode aí dizer qual área que ele gostaria de atuar? Olha, em regra, a escolha é da administração. Você vai entrar e a administração vai te mandar para onde precisa pagar um incêndio. Logo após o meu concurso, que foi o último, entraram 5 procuradores de uma vez. Aí, talvez, houve uma possibilidade de olhar o perfil de cada um e, dentro do perfil de cada um, mandar para um lugar diferente, porque tinham vários lugares que poderiam ir. Após isso, os procuradores foram sendo nomeados um de cada vez. Aí essa opção não existia, né? Nomeou-se já pensando em mandar ele para determinado lugar. E com o passar do tempo, você se identificando com outras matérias e sentindo a necessidade de mudar, se trabalha essa questão com mais facilidade, né? Queria que o senhor falasse mais um pouquinho aí sobre a atuação, né, do seu trabalho. São quantas horas de trabalho? Durante esse tempo, né, é um trabalho de consultoria. A gente pensa em duas formas, né, chegando aquele monte de documento para analisar, ou aquele trabalho mesmo, né, dos interessados dentro da administração te chamando para uma conversa pessoalmente. Então, na prática, como que é o trabalho? Olha, no meu departamento em específico, nosso trabalho é um pouco mais artesanal. A gente acaba tendo que se dedicar um pouco mais à leitura, não que os outros não precisem, todos precisam. O volume de trabalho, a quantidade de processos é menor, mas cada processo ele tem uma peculiaridade diferente que exige você estar antenado em várias coisas. Então, a gente exerce o trabalho de consultoria, a gente tem uma carga de leitura muito maior, porque cada processo é uma coisinha diferente e o gestor público tem dúvida de tudo. Às vezes, o servidor público tem que executar uma tarefa na rua, ele não se sente encorajado de fazer aquilo, por mais que é algo que ele faz há 15, 20 anos, sem antes perguntar para o jurídico se pode. Eu até brinco, às vezes o pessoal da Guarda Civil que trabalha na área ambiental,
pergunta se pode tirar o gato da árvore, sabe? É uma necessidade premente de todos os servidores públicos querer uma consultoria jurídica. E aí acaba nós nos deparamos com todos os tipos de perguntas, aquelas que são mais singelas a gente consegue resolver rapidamente, mas aquelas que são mais complexas demandam um pouco mais de estudo. Então, é o departamento que eu mais gosto, justamente porque a matéria onde eu me especializei, que é direito administrativo, onde eu fiz mestrado, onde eu fiz uma pós-graduação, e também é uma matéria que eu fico constantemente com estudo e atualizando o tempo todo. E o que é muito bom para a minha carreira de professor, das aulas de estratégia. Né? E a gente atua a maior parte do tempo com licitações e contratos administrativos nesse departamento, né? O poder público, diferentemente de nós particulares, quando nós precisamos comprar alguma coisa, a gente vai no shopping e compra. Se o cartão de crédito passar e o débito, a gente leva o produto para casa. O poder público precisa, para poder contratar ou comprar alguma coisa, fazer isso por meio de um procedimento chamado licitação. Ele precisa escolher dentre os interessados aquele que tem uma melhor proposta. E esse procedimento ele é todo formal, inteiramente, do começo ao fim. E o gestor público, ele é um político. Ele é uma pessoa que está ligada a várias coisas, mas ele não conhece profundamente um procedimento formal, que é uma licitação. Então, 80% dos nossos processos na consultoria é licitações públicas. Nos outros departamentos, os outros dois, você tem basicamente as mesmas coisas todos os dias, mas é um volume muito maior. Aí ali o trabalho é mais de gestão organizacional, para dar conta de tudo, do que enfrentamento de matérias novas. Sempre acontece. O município, aí, principalmente nos tribunais superiores, está sempre levando matérias novas e objeto de novos questionamentos. Mas isso não acontece com uma frequência que acontece no departamento de consultoria. Né? E qual que é a jornada diária ou semanal de trabalho? Ah, sim, você perguntou, é verdade. Olha, a gente ali lida com um volume de trabalho. É possível você ter um volume menor num período e aí você acaba trabalhando menos tempo, lidando com o seu expediente, e é possível, sim, você lida com um volume muito maior de trabalho e você vai lidar uma carga horária todos os dias, ali, por um período, uma semana, duas, um pouco exaustiva. A nossa remuneração hoje, né, como eu disse para você, é de 36 mil e não é à toa. Parte da nossa remuneração é de verba honorária. Os honorários a gente conquista em juízo, com execuções fiscais, com os processos judiciais que nós ganhamos. E para isso, nós precisamos ter um corpo de profissionais especializado e engajado. A gente tem uma boa remuneração porque todo mundo trabalha muito quando precisa. Na lei, a nossa jornada de trabalho é de 6 horas diárias. 6 horas. 30 horas semanais. Confesso a você, Thaís, que se você tiver organização, tudo, você não foge muito disso, né? Pode ser que um dia você fique menos, até mesmo porque todo mundo tem seus problemas. Um dia você precisa do médico, né, uma consulta. Isso acontece não só no poder público, em qualquer lugar. Você sai mais cedo, entra mais tarde. Né? No geral, você tem essa flexibilidade, mas você tem que dar conta do seu expediente. Expediente esse que às vezes é muito tranquilo, eu reconheço. Mas às vezes a demanda é muito alta. Então, o que eu consigo dizer para você nesse momento é que, na lei, são 30 horas semanais, 6 horas diárias. E cada um no seu departamento que vai cuidar da sua jornada aí diária. Sem dúvida nenhuma, na hora de fazer um concurso, né? Uma das preocupações do concurseiro se vai mudar, aonde vai morar, a remuneração também é uma preocupação. No caso do cargo de procurador municipal, o trabalho deve ser uma preocupação, ou acaba que o trabalho é muito parecido de um município para o outro? Em regra, é muito parecido de um município para o outro. Eu converso com outros colegas que são procuradores, é tudo muito parecido. Obviamente, uma preocupação sempre existe, né? Você lida com dinheiro público, você lida com patrimônio público, então você precisa ter a sua atenção voltada para isso. E isso é pouco preocupante, mas nada fora do normal. Afinal de contas, imagine você é um procurador, você tem a responsabilidade de defender um município numa ação de 30 milhões, você perde um prazo. Olha a responsabilidade. Mas, em regra, você consegue se ajeitar, se ajustar, e isso não muda de um município para outro. Efetivamente, onde está o maior problema do concurseiro hoje no Brasil? O concurseiro ele tende muito a ser proativo quando ele está prestando prova. Eu fui isso. Eu prestei provas em tudo que é estado, passei em 12 concursos, mas em 7 estados diferentes, salvo me engano. Agora de cabeça tem que parar para pensar. A gente está disposto mesmo a sair de casa, da casa dos pais, da casa, ou então ser casado, levar a esposa, os filhos, para onde nos contratarem, para onde o concurso, para onde sair nossa aprovação. Né? E basicamente, hoje talvez a maior dificuldade é a adaptação, né? Você sair da sua cidade natal e passar a enfrentar
a vida numa cidade nova, em que você passa a ter novos amigos, novos hábitos. Eu, por exemplo, sou de São Paulo, capital. Selva de pedras, loucura, metrô lotado, trânsito. Inicialmente, quando eu virei procurador do Guarujá, eu subi e descia todos os dias pela estrada, dá mais ou menos 1 hora e pouco. Fiz isso por 1 ano. Em determinado momento, eu cansei e vim morar na Baixada Santista, ainda muito vinculado a São Paulo. Faço meu doutorado ali na USP, em São Paulo, dou aula no Estratégia, em São Paulo, mas o meu dia a dia agora aqui é na Baixada Santista. E algumas coisas para mim era muito difícil. Aqui, por exemplo, é uma cidade em que meio-dia as coisas fecham para a hora do almoço. Em São Paulo, isso não existe, né? Então, a adaptação, inicialmente, do concurseiro maior que eu sinto, não é com expediente de trabalho. Ele está muito bem, ele está feliz porque foi aprovado, ele está feliz porque vai ganhar bem, ele chega engajado, onde está? É você se adaptar à sua nova cidade, porque inicialmente tudo é férias, né? Você passa, por exemplo, você pode morar em Santos, ou no Guarujá, uma outra cidade aqui da Baixada que você queira, você passa a ter uma vida diária na praia. Então, todo dia de manhã você vai andar na praia, os que, né, gostam, final do dia. Mas isso, quando vira um hábito, já não é mais tão apaixonante quando você é um turista, né? E aí, talvez, e o salário da pessoa se acostuma. Então, talvez, nesse momento, aí a pessoa começa a sentir saudade da sua terra natal, mas a gente é adulto, isso passa com o tempo. Rapidamente você faz amigos, alguns passam a se relacionar também, né? Porque sai do mundo do concurseiro ali na caverna só estudando e passa a se mostrar para as outras pessoas. Aí se relaciona e tudo volta ao normal, como era antes a vida lá na sua cidade de origem, que as pessoas voltam a frequentar na medida do possível, né? Como turista, eu posso dizer que adorei Guarujá. Já tive Ah, oportunidade de estar uma vez na cidade e realmente assim é uma cidade com praias muito bonitas, né? É uma sim, cidade com muita coisa ainda de interior, apesar da proximidade com a capital São Paulo, né? Que tem esse traços de cidade do interior, mas realmente é uma cidade muito bonita, né? Mas como o senhor mesmo disse, enquanto né tudo novidade, passear na praia, tudo fácil, mas realmente essa questão de estar longe da família, de tirar, né, sair sim. aí do seu habitat natural, digamos assim, realmente não deve ser uma missão fácil. Guarujá, ela é chamada de Pérola do Atlântico. É uma das praias mais bonitas do litoral do Brasil. Não estou puxando o saco, não. É de verdade mesmo. E eu não perdi o hábito, não. Mesmo eu sou procurador há 7 anos, quase 7 anos, eu não perdi o hábito, não. Eu sou uma pessoa, não agora por conta do Covid e da pandemia, mas eu sou uma pessoa que tem o hábito de caminhar na praia. O concurso público, a minha aprovação me trouxe esse privilégio. Eu, antes em São Paulo, tentava andar no parque quando possível, numa praça, perto do apartamento que eu morava, mas aqui com uma certa frequência, eu tenho uma atividade física constante, caminho na praia com muita frequência, eu não enjoei disso. Eu confesso que eu enjoei de ficar na areia tomando banho de sol, essas coisas de turista eu não faço muito com frequência não. Mas atividade física na beira do mar, isso é uma frequência enorme. E eu percebo que a carreira não me proíbe disso não. A gente consegue trabalhar e todos os dias se quiser ir pra praia. Vai do gosto de cada um. Já que estamos falando da cidade em si, né, onde é a lotação? É numa sala de frente para a praia? Ou não? É mais escondida? É mais para dentro da cidade? Olha, Thaís, a sua pergunta ela até me remete. Todos os meus colegas lá de São Paulo, eles acham que a minha mesa é debaixo de um pé de coqueiro. Toda vez que eu saio com eles falam, mas você reclama do quê? Você trabalha na praia. Eu falo, mas gente, eu não vejo do coco. Durante o trabalho eu não vejo mar. Olha, hoje a Procuradoria ela fica basicamente em 2 endereços na cidade. 2 endereços. Nenhum desses endereços fica tão perto assim da praia. Você precisa, se você estiver bem disposto, você tem que andar um pouquinho, mas em regra precisa pegar um carro e ir. O que nós conseguimos, se quiser consegue, é todos os dias almoçar de frente para o mar. Isso é possível, né? Depende da demanda da sua organização, você consegue, se você tivesse propósito, almoçar todos os dias de frente para o mar. Mas se abrir sua janela, você vai ver ou a rodoviária, que é o contencioso e a consultoria está perto da rodoviária do Guarujá, então se abrir sua janela, você vê ou a rodoviária ou a estrada, né? Ou então a execução fiscal que fica no outro endereço, você vai ver uma pracinha. Porque o mar mesmo, nós não temos ainda um prédio público de frente para o mar. Mas nós temos aí essa pretensão, viu, Thaís? A gente sempre conversa que acho que a gente merecia trabalhar de frente para o mar, mas a administração pública ainda não conseguiu aí, né, ouvir as nossas preces, não, ouvir os nossos pedidos. Então, nesse momento, a gente não trabalha de frente para o mar, mas a gente trabalha bem localizado. Quem virar procurador do Guarujá ou ir procurar um procurador, basicamente, são só 2 endereços que não são difíceis de acessos, mas, né, é no asfalto.
Tem um lado bom, né, de não trabalhar de frente para a praia, porque muitas vezes estão com a mesa lotada de trabalho, olhar pela janela, ver as outras pessoas tomando água de coco, realmente não deve ser muito legal, não. Então, pelo menos, Mas, ó, não passa por isso. não deve ser muito legal, mas eu gostaria de experimentar, viu? Primeiro, deixa eu experimentar isso um dia e eu vou dizer se eu prefiro ou não, porque eu tenho essa vontade de abrir minha janela e olhar para o mar. O que eu acho que seria difícil após o almoço, né? Porque você está trabalhando, sair para almoçar, voltar e ver, ficar olhando para a praia, eu acho que realmente vai precisar fechar a cortina logo após o almoço. Doutor Michael, como o senhor mesmo disse aí no início da entrevista, né, essa área do direito é uma área muito ampla, né? Muitos cargos aí são amplamente conhecidos, outros nem tanto. Quem faz faculdade de direito, além de poder fazer, obviamente, concursos para qualquer área de formação, ainda é uma das áreas que mais há possibilidades para você fazer concursos específicos para a sua área de atuação. Então, de onde você essa é a carreira, de onde o senhor, né, teve essa vontade de se tornar um procurador, por que não um delegado, um promotor, um defensor, né? Já conhecia a carreira, teve algo que foi um atrativo, que foi fundamental para decidir que seria esse o tipo de concurso, a área que o senhor iria querer seguir? Inicialmente, Thaís, eu confesso a você que assim como 98% dos estudantes de direito, eu me sentia seduzido pelas carreiras tradicionais, basicamente uma que é do Ministério Público. Eu fiz estágio no Ministério Público e eu queria ser promotor de justiça. Quando eu estava na faculdade, você não tinha esse negócio aí de você ter prática jurídica, não existia isso para a carreira do promotor. Durante a faculdade, ali no meio dela. No finalzinho dela, passou-se a exigir 3 anos de prática jurídica. Eu venho de uma origem muito simples mesmo. E eu não me via ali com condições de ficar 3 anos só estudando. E aí, então, eu pensei comigo, eu preciso passar num concurso intermediário, né? Até acho que foi um menosprezo no meu pensamento, que hoje eu acho que esse não é o termo que deveria ser utilizado, mas aí eu fiquei em dúvida entre delegado, que é uma carreira tradicional, e procurador. Para mim não é uma carreira tradicional, mas é uma opção. Comecei estudando para delegado da Polícia Federal, concurso esse que nunca abria, e de repente, como nunca abria, comecei a estudar para as procuradorias. Estudando para a procuradoria, eu percebi que eu tinha uma vocação muito maior para o direito administrativo do que para o direito penal, que é as matérias mais cobradas para delegado e para promotor. E eu comecei a perceber que eu tinha uma vocação maior para procurador. Tanto é que eu até, o delegado em si não cheguei a prestar, porque o concurso não abriu. Promotor, eu fui para a segunda fase 2 vezes só, né? Acabei, conforme eu dei os 3 anos de prática jurídica, eu já estava aprovado em algumas procuradorias e eu também parei de estudar. Mas procuradoria, eu passei em 12. Né? Eu tinha uma vocação que eu não percebia isso, só fui perceber estudando e fazendo provas. E eu passei em advocacias públicas das 3 esferas de governo, municipal, estadual, passei dentro do meu estado. Passei para procurador da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, que é um concurso que abre a cada 15 anos, 12 anos. Muita gente quer. Passei nesse concurso, passei para concurso também para as carreiras federais, mas aí, tempos depois, tinha passado no Guarujá, me chamaram depois de 2 anos, fui conhecer a carreira, fui reconhecer a remuneração e me senti seduzido por morar na praia e inicialmente eu confesso a você que eu achei que eu ia descansar. Falei assim, vou virar procurador, vou me dedicar, vou doar o meu sangue para a procuradoria, mas depois do meu expediente eu só quero saber de andar na praia a partir de hoje. Durante um certo tempo eu acabei me vendo nessa situação, mas eu fiquei entediado muito rápido. Aí voltei meus estudos, não mais para o concurso, mas para a área acadêmica, né? Fiz uma pós, fiz um mestrado, hoje faço doutorado. Fui dar aula em universidade, graduação, pós-graduação e hoje dou aula aqui no Estratégia Concursos, ajudando aqui os nossos alunos a realizarem o sonho que já foi meio um dia que hoje eu consegui realizar, que todo mundo pode conseguir e eu dedico parcela do meu tempo a essa atividade aí de querer também fazer novos colegas. Eu quero que todo mundo aí sonhe em ser promotor, procurador, delegado, juiz, consiga isso, porque todo mundo pode. Né? A gente só precisa focar e estudar o material certo, isso estratégia faz muito bem, e não perder as esperanças e não perder o ritmo. Hoje o senhor lida com pessoas que estão correndo atrás do sonho, né, das carreiras Claro. jurídicas aí, de se tornar um procurador também, e são pessoas que muitas vezes não conhecem de fato a carreira. O que o senhor mais escuta, seja dos alunos, né, mas também de familiares, amigos, de dúvidas sobre a carreira em si de procurador no município de Guarujá? Olha, basicamente eu escuto 2 coisas. A primeira delas,
eu lido muito com concurseiro, né? A pessoa que está estudando para concurso por conta do meu trabalho dentro de estratégia concursos. Eu lido muito com quem está estudando concurso. Primeira pergunta que eles fazem é se é TQQ. Para quem não sabe, TQQ é terça, quarta e quinta. Se a gente trabalha todo dia ou é TQQ. Eu já falei que a gente trabalha todos os dias. Obviamente, cada um tem suas peculiaridades. Primeira pergunta que eu faço. A segunda, eles querem saber, e isso é uma preocupação que eu entendo, se existe um volume muito grande de trabalho, e isso existe, mas nada que você não consiga dar conta, né, dentro do normal, tanto é que nós estamos abrindo concurso para poder melhorar essa situação, mas não é nada de surreal. E a outra pergunta é se nós sofremos muita pressão política, se os políticos em si, para nós tentarmos viabilizar alguma intenção, nem digo desonesta, mas alguma intenção mais populista, se nós sofremos alguma pressão na nossa atividade, ou então se nós possuímos nossa independência, né? E lá no Guarujá, você pode, amanhã depois passando, você pode não ser amigo de todos os procuradores, né? Como todo ambiente de trabalho, você tem os seus grupinhos, mas nesse quesito, todos nós somos muito unidos. A gente não deixa ninguém de fora vir pressionar a gente a fazer algo que, na nossa concepção, nosso conhecimento jurídico, o ordenamento jurídico não permite. A gente tem total autonomia para escrever não, dizer que não concorda com aquilo, sem medo de ser perseguido. E isso é algo muito bom dentro de uma procuradoria igual a do Guarujá. Por quê? Nós sabemos que as grandes capitais já é uma estrutura montada desse modo. O procurador não se sente ameaçado pelo político. Mas procuradorias que não são de capitais, nós escutamos vários relatos que o procurador não tem tanta autonomia e ele acaba se sentindo pressionado, às vezes nem para ser desonesto, mas como eu falei, é viabilizar decisões mais populistas, porque o gestor público ele quer votos também para se reeleger. E aí isso às vezes esbarra no direito. Então, procuradorias menores, os procuradores, alguns, não todos, ao longo do Brasil, nós estamos falando de mais de 5 mil municípios, né? Aliás, nós somos a segunda maior carreira jurídica do Brasil, só perdemos para a advocacia privada, né? As procuradoras dos municípios são a maioria dentro do funcionalismo público. E nós temos procuradores de todos os tipos de municípios, e aí fica difícil mesmo. Mas nós do Guarujá, essa pressão aí, nós não temos hoje porque nós somos um grupo extremamente unido. Nesse quesito, se um gestor público tentar pressionar a gente sabe que hoje foi esse amanhã vai ser você. Então nós nos unimos, e aí gestor público não consegue lidar com todo mundo unido aí dentro desse propósito, né? Então não sofremos essa pressão toda. E não é TQQ, e o expediente é muito, mas é possível de dar conta. Tomar para a gente ir finalizando essa entrevista, né? Eu imagino que as pessoas que estão nos assistindo, vai ter pessoas, sim, já certas de que querem fazer um concurso para procurador, se tornar um procurador de município, né? Seja do Guarujá ou municípios espalhados aí pelo país afora. Outros estão assistindo por curiosidade, para saber um pouco mais o que faz e decidir se tem vocação ou não para o cargo. Como a gente disse, a área do direito é uma área muito abrangente, né? Que se pode fazer concurso aí em várias áreas, diferentes áreas de atuação. Eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para as pessoas que estão nos assistindo, tanto dessas para que já têm certeza, né, da área que quer seguir, quanto aquelas que estão assistindo ainda para conhecer a carreira, que ainda estão na dúvida de que área seguir dentro do direito. Olha, primeira dica que eu vou dar é se decidam no que vocês querem, porque é concorrido. O salário não é ruim, é uma cidade bonita, é concorrido. E a concorrência obriga você a não acordar um dia querer ser concurseiro, no outro dia querer ser advogado, no outro dia querer ficar no Netflix, no outro dia querer voltar a ser concurseiro. Mas a partir do momento que você se decidir por essa carreira, é só você não mudar o foco em que você vai conseguir. Porque eu tomo como base eu e meus colegas no nosso último concurso. Cada um veio de um lugar diferente, com uma história diferente, mas todos nós tínhamos em comum o desejo de passar no concurso. E a gente se dedicava com foco. É um projeto de vida de médio a longo prazo. Eu sei, muitas vezes o candidato fica entediado, está estudando há 6 meses e não virou juiz, e não virou procurador, e ele fica sem saber o que fazer, sem norte. Mas a dor do concurso ela é passageira, né? O cargo, hoje, até os 75 anos, pelo menos, no máximo, né? E vale a pena, vale a pena. Só que essa vida de procurador, você não pode enxergar olhando só eu aqui dando entrevista e falando quanto que a gente ganha, eu comentando que eu posso andar na praia sempre que eu quero.
você tem algo precedente, que é uma renúncia. Mas uma renúncia que tem um prazo de validade, né? Então você precisa se dedicar, focar, não deixar a peteca cair, o emocional ali, eu sei que às vezes fica abalado, mas, né, ir reagindo, ir estudando, porque com foco e determinação, só não passa no concurso quem morre, ou então quem desiste, que perde esse foco aí. Então, o concurso público tem as esperanças, queiram, tomem essa decisão, e se decidirem por esse caminho, podem seguir em frente, vão estudando, que eu posso garantir, vocês vão passar. Concurso público só não passa quem morre e quem desiste. E, basicamente, vocês precisam aí, né, estudar, fazer a parte de vocês, aquela renúncia inicial, que em pouco tempo aí serão os meus colegas de trabalho, a gente pode marcar de andar de bicicleta junto na praia. Se Deus quiser, muito em breve, né? Inclusive, a gente tendo que fazer essa entrevista, né, via internet, devido à pandemia. Confesso que adoraria ir ao Guarujá mais uma vez. Já convido você, de gravar uma entrevista. Já convido você, viu? Seria bom se a gente fosse ao vivo no Guarujá, né? Se a gente pudesse fazer essa entrevista nos nossos restaurantes lá, mas a pandemia não deixou. Mas após a pandemia já está convidada, viu? Vem prestigiar a nossa cidade. Voltarei, sim, com muito prazer. Então, eu quero agradecer ao senhor mais uma vez pela disponibilidade em dar essa entrevista, falar um pouquinho aí sobre a carreira de procurador do município, né, do procurador municipal, especificamente do município de Guarujá. Então, mais uma vez, obrigada pela entrevista. Obrigado você, Thaís. Agradeço mais uma vez a oportunidade que o Estratégia está me dando de falar sobre minha carreira. Não é a primeira vez que eu faço isso, mas todas as vezes é muito gratificante. Eu também sou um admirador do seu trabalho, viu? Por mais que eu sou professor de estratégia, as pessoas acham que a gente não entra no site, a gente entra assim, e com uma certa frequência eu vejo suas entrevistas, assisto. Obrigado aí pela oportunidade que você me deu aí, de você poder me ouvir aí, transmitir, passar o recado que eu tenho para passar para os nossos alunos aí interessados nos concursos públicos. Eu que agradeço, né? Como eu disse, infelizmente, devido à pandemia, a gente fazendo aí, cada um na sua casa, né? Acaba ficando sujeito à internet, a barulhos externos. Eu comecei com fone deu defeito, continuamos sem fone. Então, a gente fica sujeito a isso, né? Devido aí a não ter os equipamentos aí adequados para uma entrevista com toda a equipe. Mas agradeço mais uma vez aí a sua colaboração, falar um pouquinho sobre a carreira de procurador. Obrigado, Thaís. Eu que agradeço. E para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser conferir outras entrevistas e também ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!